Então nós entramos no segundo tópico, no segundo ponto das técnicas para desenvolver, para começar a lançar uma linguagem corporal na nossa comunicação. E ele é contato visual. Contato visual com as pessoas que nós conversamos, contato visual com aqueles que nós direcionamos a nossa fala. Primeiro ponto que a gente trabalha dentro desse contato visual, primeira consideração que a gente faz é olhos nos olhos. A gente deve buscar o contato visual colocando o nosso olhar no olhar da pessoa. Enquanto nós falamos, enquanto ela fala, nós devemos buscar esse contato visual, porque ele demonstra interesse por aquela pessoa que escuta ou por aquelas pessoas que nos escutam. Ele demonstra que a gente está dando respeito e que a gente merece respeito necessário para aquilo que nós estamos falando. Quando nós damos esse contato visual e o ponto alto desse contato, olhos nos olhos, ele certamente é a demonstração de sinceridade naquilo que nós expressamos. Olhar nos olhos das pessoas faz as pessoas acreditarem muitas vezes que aquilo que a gente está falando é verdade, sincero. Isso porque uma pessoa que costuma mentir, qual que é a reação que ela costuma ter? Fugir, o olhar do aquilo da pessoa com quem ela conversa, da pessoa para quem ela mente. Isso é uma coisa comum entre aqueles que mentem. Qualquer pessoa que faz leitura corporal vai mencionar isso já é um conhecimento nosso muitas vezes. Isso sem ninguém falar para nós, sem nós estudarmos, já é uma percepção nossa. A gente costuma dizer que os olhos são o espelho da alma e muitas vezes a gente percebe que quem foge está querendo esconder o seu interior. Quem foge o olhar está querendo esconder algo para dentro, não quer que aquela outra pessoa penetre aquilo que ela tem. Perfeito? Como que a gente pode começar a desenvolver esse contato visual de olhos nos olhos? Tem uma técnica muito bacana que você pode começar a aplicar imediatamente na sua vida, que é colocar para você, olha, eu quero descobrir a cor dos olhos das pessoas. Passe um dia descobrindo a cor dos olhos das pessoas com quem você convive, com quem você conversa. Você pode fazer isso como um game mesmo, como um jogo para você ali durante o seu dia. Se você tiver até dificuldade de decorar isso, brinca com isso, faz o seguinte, faz uma contagem de quantas pessoas com olhos castanhos, com olhos claros, azul, verde, com olhos escuros, seja preto, seja um castanho mais escuro. Brinca com isso durante o seu dia, passa um dia todo e você vai perceber que ali você vai começar a desenvolver o contato visual, mas não só isso. Você vai conseguir ter uma melhor comunicação com as pessoas que você encontra no dia a dia. E bem, e com a nossa plateia, se nós estivermos falando ao público, vá mirando algumas pessoas. Quando você for desenvolver um ponto específico, uma ideia específica ali em um curto espaço de tempo, mira numa pessoa, não precisa apontar, não precisa falar, olha para ela e fala como se você estivesse olhando ali para ela. Agora, nunca tente ficar olhando por cima da plateia, olhando aqui para o alto, olhando por cima deles, sem mirar o contato visual com ninguém. Vá olhando nos olhos das pessoas, vá expressando sinceridade. Se você conseguir contato com todos aqueles, que bacana, você vai ter conseguido se conectar com todas aquelas pessoas. Agora, um segundo ponto, um contraponto para isso, é que a gente deve fazer uma variação nesse olhar. A gente não pode chegar aqui com a pessoa e, olha, tudo bem, como você tá? Tá bem? E ir conversando com essa pessoa, olha, a gente foi lá tal dia, tudo mais. E isso começa a ser um pouco evasivo, você começa a invadir o espaço, você começa a invadir o espaço da pessoa, perdão. E isso a gente tem que ter um cuidado tremendo, porque a gente pode gerar o sentimento de pressão na pessoa e despertar aquele sentimento de lutar ou fugir que a gente acabou de mencionar. Então, cuidado com isso. A gente deve buscar ir fazendo uma variação, olha na boca da pessoa, olha com todo cuidado para que não se torne também um medir, ficar de cima a baixo. Calma, também não é esse o caminho. Você deve ter uma variação, olhar para a pessoa, olhar talvez para aquilo que ela segura, se ela aponta, olha, volta o olhar, busca de novo o contato visual, mas cuidado com o olhar o tempo todo nos olhos da pessoa. Isso pode ser um pouco evasivo. Eu mesmo já passei por situações, eu tinha umas certas pessoas que cumprimentavam dessa maneira que eu tinha uma certa cisma, parecia que era muito forçado, a pessoa chegava para nos cumprimentar, a mão ia, o olho o tempo todo nos olhos. Voltava, conversava, e a pessoa sem expressão, a pessoa sem
só olho no olho. Aquilo às vezes me dava uma pressão. E olha, isso desperta de verdade nas pessoas. A gente fica com vontade de sair daquela conversa. Você fala, essa pessoa aqui tá me secando, essa pessoa aqui tá botando pressão em mim, essa pessoa aqui tá querendo sugar minha energia, essa pessoa aqui tá querendo falar alguma coisa pra mim que eu não quero. A gente tem que ter cuidado com isso para uma comunicação de sucesso, para uma comunicação assertiva. Tome todo o cuidado do mundo com isso. Tome todos os detalhes necessários para que você também não mantenha. Busque a variação desse contato visual. Não o tempo todo aqui, olho no olho, botando pressão, ainda mais invadindo o espaço pessoal daquela pessoa. Isso, tome todo o cuidado do mundo. Agora, o terceiro ponto desse contato visual, cuidado, evite os olhares evasivos. Aqui, aquela primeira dica é muito importante, novamente aqui, essa que eu disse para vocês de tentar descobrir a cor dos olhos das pessoas com quem você conversa. Porque talvez a gente comece a conversar com a pessoa e a gente olhe para ela e quando ela vai direcionar o olhar para nós, para a gente fazer um contato visual, a gente se esquiva. A pessoa vai falar, a gente, opa, a gente está aqui olhando para a pessoa, a hora que a pessoa vai olhar, a gente disfarça o olhar bem rapidamente. Isso é um olhar evasivo. Isso aqui gera desconfiança na pessoa, dá ar que nós estamos querendo mentir, ou que nós estamos escondendo algo, ou que nós estamos tramando algo contra aquela pessoa. E demonstra desinteresse, o olhar evasivo ou não manter contato visual com a pessoa enquanto a gente conversa. Por exemplo, a pessoa está aqui falando, ou a gente está falando, e eu estou olhando para lá o tempo todo, mirando meu olhar em outra direção, e aqui a pessoa está aqui conversando, aí a gente está aqui conversando, chega outra pessoa por ali, a gente vai acompanhando aquela pessoa e está aqui conversando com ela. Cara, que coisa terrível. A pessoa fala, essa pessoa não queria estar aqui comigo. Se alguém estiver fazendo isso com você, você vai querer falar, não, pode ir, vai, vai. Você não está querendo estar aqui conversando comigo, pode ir, tranquilo. A gente fica com um sentimento de desinteresse, de que aquilo que a gente está falando não agrada a pessoa, de que ela não quer saber. Cara, que coisa terrível é o sentimento de a gente gerar rejeição, de gerarmos rejeição nessas pessoas que nos escutam. Terrível. Tome todo o cuidado do mundo com os olhares evasivos. Ele não acrescenta nada. Ele só desconstrói talvez algo bom que nós tenhamos feito em nossa preparação para dialogar ou em qualquer outro ponto. Talvez a nossa construção de linguagem corporal estava bacana, mas o olhar evasivo vai destruir tudo isso. E por que eu falei para você que era importante aquela primeira dica sobre buscar a cor dos olhos? Porque talvez a gente faz o olhar evasivo não porque a gente está querendo ter desinteresse na pessoa, mas talvez por causa da nossa timidez. E a partir do momento que nós criamos um jogo, nós damos um motivo para nós mesmos para vencer essa timidez. Nós damos um motivo, nós criamos um motivo para nós lutarmos contra esse nosso medo que deve ser superado, como a gente já falou aqui anteriormente nesse canal. Então perceba isso, que bacana é a gente buscar esse contato visual na medida, esse contato visual assertivo com as pessoas. Isso acrescenta muito na nossa linguagem corporal enquanto nos comunicamos, seja com uma, duas, com algum pequeno grupo de pessoas, ou seja, enquanto nós discursamos, enquanto nós fazemos uma apresentação, seja numa reunião de trabalho, seja numa reunião de escola, seja a uma plateia maior, um discurso, uma apresentação, uma palestra, etc. Contato visual é fundamental. Mostrar que a gente está querendo se conectar com as pessoas. Outro ponto